Bom dia, bom dia, bom dia. Pois então, você já se encontrou com Deus hoje? Foi conversar com Deus hoje? Não? Pois é, vejam só. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Isso está lá no livro de Amós, capítulo 4, versículos 12 e 13. Então veja só a majestade do Senhor, né, que pisa os altos da terra. Ele faz estremecer os montes, ele faz tremer os poderosos. É ele quem prepara todo o caminho que nós temos para trilhar. Muito embora nós possamos escolher este ou aquele, não importa que caminho escolhamos, afinal de contas, ele lá está. Ele lá está, até porque, conforme diz na sua própria palavra, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Livro de Amós, capítulo 5, versículos 14 e 15. Então nós começamos a ver que realmente nós só temos que ter um norte, e esse norte que deve nos gritar à mente é de que devemos buscar o bem, nunca o mal, a fim de que possamos viver e viver com abundância, viver com, assim, com aquela vida realmente transbordante, aquela vida que provém de fato do Senhor, porque foi Ele quem criou o vento, foi Ele quem deu forma aos montes, foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos sonhou, foi Ele que nos imaginou antes mesmo que houvesse vida, antes mesmo que houvesse mundo, antes mesmo que mundo fosse mundo, né? E nós já estávamos em seus planos. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Amós capítulo 9, versículos 1 a 4. E portanto aqui fica bastante claro que todo aquele que não busca o bem, mas sim o mal, esse não vai viver adequadamente, porque esse já disse o Senhor ao profeta que está em pé diante do altar. E ele já disse que ele vai ferir os capitéis e vai estremecer os umbrais, e ele vai buscar aquele que estiver onde quer que esteja, não importa como esteja, onde esteja, com quem esteja e por que esteja, ainda que todos desçam às profundezas dos abismos, o Senhor lá os alcançará. O braço do Senhor que nunca está estendido, os olhos do Senhor que nunca estão cegados ou dormindo, os ouvidos do Senhor que nunca estão silenciados para não ouvir o que acontece à volta, a esses nada escapa.
Ou seja, as mãos do Senhor nos alcançam onde quer que estejamos. Ou seja, lá no Monte Carmelo, no mais alto do Monte Carmelo, lá o Senhor os alcançará ou nos alcançará, porque se buscamos o mal e não o bem, não vamos viver. Porque a palavra é correta, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ou seja, é para que aborreçamos o mal, para que amemos o bem. Ou seja, nós não podemos fazer parceria com o mal, nós não podemos amar o mal, nós temos que amar o bem, estabelecendo nas nossas portas, estabelecendo nos nossos atos, estabelecendo nos nossos dias o juízo perfeito, aquele que agrada ao Senhor, não puxando a sardinha nem para um lado, nem para outro, não tendo conosco 2 pesos e 2 medidas, mas apenas a dose correta, o ponto certo, aquilo que realmente é o que interessa ao Senhor. Caso contrário, não adianta a gente querer estar em paz com o Senhor, porque, veja bem, ele dá ordem à serpente. Ele é que vê no oculto, lá no fundo do mar. E ele é quem fala a amigos ou a inimigos. E, portanto, quando ele determina, o inimigo cumpre. Ou seja, quando Deus fala, até o inferno se levanta. Quando Deus fala, até o inferno diz sim, Senhor. Até o inferno obedece, porque foi uma ordem que veio do Senhor. Então, portanto, nós que somos os cristãos, que somos aqueles que realmente e verdadeiramente respeitam o nome do Senhor, é que devemos ter, em primeiro lugar, o nosso norte, a nossa boa consciência que nos diga por onde devemos andar. Diz o Senhor, assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Amós, capítulo 2, versículos 6 a 11. Então nós vemos que o Senhor, as suas misericórdias são infinitas. As suas misericórdias se renovam dia após dia. Ele tem sim as transgressões com que nós transgredimos a ele, todas anotadas. E ele não vai deixar de castigar, seja quem quer que seja, porque ele é o Senhor. Ele não pede licença, ele não tem que pedir licença. Ele foi quem construiu, ele foi quem determinou, ele foi quem nominou, ele foi quem formou desde os ventos, os montes, incluindo a mim e a ti e a qualquer um de nós. E ele vê hoje que realmente nós já saímos totalmente de nossos caminhos, nós já fomos por caminhos totalmente diversos, adorando a deuses que não são deuses, fazendo daquilo que o Senhor não se agrada, como se fosse o nosso pé ou
o nosso amparo, né? Nós largamos do amparo que tínhamos do Senhor e fomos atrás de deuses que não são deuses. Dessa mesma forma, nós fomos vender nossos irmãos. Nós fomos fazer falcatrua com o direito do outro. Nós fomos permitir que o direito de nossos irmãos fossem conspurcados por vontades alheias, por pessoas inescrupulosas. E o pior, nós o permitimos. O problema não está só naquele que faz a obra ruim, mas também naquele que permite que essa obra ruim seja completada. Quando você permite, quando eu permito, nós estamos também pecando por conivência ou por omissão. E assim, dessa mesma forma, também somos vistos como culpados. Também somos vistos de forma que devamos ser condenados justamente porque aquele que necessitava de um par de sandálias, a ele é que nós ajudamos a defraudar. Foi a ele que nós ajudamos a derrubar cada vez mais. A pessoa já estava ao chão, mas nós ajudamos com que fosse pisada a cabeça desse pobre e fosse pervertido o caminho de todas as pessoas boas na terra, porque nós permitimos que as pessoas não mais pudessem nem sequer olhar para cima, porque tudo foi pervertido, tudo foi profanado em volta daquele que é Deus, daquele que é Senhor. Veja bem, todos nós começamos a permitir que as pessoas fossem usadas e abusadas na rua, em todos os lugares por onde a gente anda. E dessa forma, nós nos esquecemos que o Senhor, quando nos tirou da terra do Egito e nos permitiu que andássemos 40 anos pelo deserto, conduzidos por Ele, que nem mesmo as sandálias de nossos pés se gastassem. Fomos nós que nos esquecemos que dos nossos filhos fossem levantados alguns profetas, fossem levantados dos nossos jovens nazireus para servir perante o Senhor. Mas nós não demos valor a isso. Por isso, nossa terra chora. Por isso, nosso Brasil hoje sofre. Porque nós mesmos abrimos mão dos nossos direitos. Nós mesmos abrimos mão da nossa liberdade. E a nossa liberdade é Cristo. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Quer dizer, nós abrimos mãos disso tudo em prol do quê? Em prol de um aplauso na sinagoga, aplauso nesses palácios, em prol de poder ser visto por um magistrado, por um governador, por um prefeito, por um presidente, como se nós fôssemos amigos dele. Mas que interesse tem você em ser amigo do rei, do governador, do presidente, do prefeito, do vereador ou do deputado? Que te interessa isso se você é filho do Deus Altíssimo? Se você já não atende a homens, senão a Deus, porque se você atende a homens, você não é servo do Senhor? Quer dizer, esquecemos-nos disso tudo que é mais importante. Estamos permitindo que nossas crianças sejam cobaias de pedófilo? Estamos permitindo que nossos jovens sejam levados às drogas, sejam jogados nas drogas e que dessa forma seu futuro esteja totalmente comprometido por inescrupulosos que estão de plantão? É isso que nós queremos para a nossa sociedade, para nossas vidas, para a vida de nossos filhos, netos, para a vida de nossos jovens? Não importando mais se você tem filho ou não tem filho? Ora, está na hora de pensarmos um pouco e buscarmos o bem e não o mal, para que possamos viver em harmonia, para que possamos mostrar o que é a vida a todos aqueles
que estão à nossa volta e que dependem de um gesto nosso para entender que rumo eles devem seguir. Vamos juntos fazer a diferença, mostrar que basta buscar a Deus para que vivamos. Busque a Deus e viva. Pense nisso. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, no nome santo de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém e amém. Aleluia, louvado seja sempre o nome do Senhor. Beijos, bye, fui.